Glória a Deus, boa tarde, shalom. Boa tarde, shalom. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te Amém. agradecemos, te louvamos por estarmos mais um dia aqui, Sim, nesta contagem do Homer. sim, meu Cremos Deus. na tua misericórdia, na tua graça, no teu amor sobre as nossas vidas. Sim, Fala conosco, Pai, que o Senhor aleluia. possa nos dar direção, nos dar sabedoria e entendimento. Sim, Em Pai. nome de Jesus. Amém. Amém, 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 irmãos? amém. Glória a Deus. Nós estamos então hoje no 40º Sexto. sexto dia da Sim, contagem do Homer. E nós queremos falar mais um pouquinho hoje a respeito é, do que foi falado ontem, ai, meu Senhor. Então, essa palavra tem crescido assim, nós usamos ela um pouco ontem no nosso culto aqui à noite, no bate-papo, e algumas pessoas ali se manifestaram, e uma irmã disse assim, eu estou sendo uma resposta para os ais, e eu também estou conseguindo tratar os meus próprios ais, e não são poucos. Então, eu achei boa esse tipo de linha de raciocínio, porque ali, Eliseu, ele teve uma resposta para os ais. Ai, meu senhor, porque era emprestado o machado. Ai, meu senhor, estamos cercados. E ele teve uma resposta. E naquele segundo caso ali, quando aquele menino fala, ai, meu senhor, e ele fala assim, abra os olhos para que ele veja que mais é os que estão conosco do que com eles, eu entendo que é interessante a gente notar que existem hierarquias e nível de entendimento de cada um. Mas o que eu vejo de importante na vida daquele moço, ele teve condição de ver no mundo espiritual. Então é importante que nós que estamos seguindo a Cristo, nós estejamos, ainda que nós não temos a revelação plena e total do ambiente que está ao nosso redor, mas quando for liberada uma palavra sobre nós, quando realmente uma autoridade ou o próprio Cristo fizer esse tipo de oração ou esse tipo de liberação sobre as nossas vidas, que nós tenhamos condições de ouvir essa voz. Shalom, irmã Dirce. Então, na verdade, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve nesse nível. Porque às vezes a gente fica triste ou fica preso num ambiente assim. Puxa vida, eu estava aqui, o mundo espiritual acontecendo e eu não consegui entender nada. Eu precisei do meu líder falar para mim o que estava acontecendo. sim, Mas você tem que entender que você estava bem próximo àquilo e que você, ao ter uma ativação do seu líder, você consegue enxergar. Então isso é ótimo. aleluia. É sinal que aquele menino ele estava antenado com o mundo espiritual, ele tinha condição de enxergar aquilo, mas ele precisava de alguém como aquela parte do maná mesmo, que o povo olhava e falava assim, o que é isto? Aí Moisés falou assim, este é o maná. Então aquele menino fala assim, ai meu senhor, então, ele estava ali, mas o profeta precisou de poucos segundos para liberar e para colocar o menino no mesmo nível, para levá-lo a um ambiente de segurança. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então, a nossa função como liderança é justamente poder estar ativando você para que quando nós falarmos, abra os olhos para que veja, você já esteja bem próximo da revelação. Aleluia. Você já esteja bem próximo do entendimento. E isso você vai ajudar muito a liderança. Você vai ajudar a gente como pastor, você vai ajudar a gente como pai espiritual, vai ajudar Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ao Deus como Senhor, como tudo. Agora, se você está desconectado do mundo espiritual, e aí você fala, ai meu Senhor, quando você ouve, abre os olhos espirituais, não tem como, porque você está muito fora. Então é importante que caminhemos o mais alinhado possível com aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Que mesmo que você não consiga enxergar num primeiro momento, porque aquele momento, aquela função de enxergar era de Eliseu, mas ele tem condição de transferir aquilo para o menino rápido. Então, quando você anda nessa pegada e você está, então, envolvido com as coisas espirituais, quando você recebe uma palavra, quando você recebe uma direção, uma ativação espiritual, você se encaixa rápido. Sim, Por isso a necessidade de nós estarmos nos expondo, obedecendo, entendendo o que está acontecendo. Como que a tua liderança pensa? Por que nós falamos de DNA? Por que nós falamos de estarmos realmente com o mesmo tipo de linha de raciocínio? Porque o que eu falo, você precisa entender. Você que está caminhando no Ministério Morro, no Paternidade Aljava, que está nos seguindo, que está nas nossas vidas, você precisa entender a minha linguagem, você precisa entender a linguagem da pastora Fábio. Porque senão nós vamos liberar algo sobre você e você não vai conseguir pegar, você não vai conseguir ser ativado, porque você está muito longe daquilo.
Agora, não é porque nós temos uma hierarquia ou uma patente ou que a gente está vendo um pouquinho a mais que você precisa estar tão fora, tão longe. Você pode estar muito próximo. Assim como existem coisas que você mesmo, como ovelha, está trazendo, que está nos ativando também. Porque eu vejo o corpo funcionando assim. Eu não tenho esse negócio de pastor, de coisa que agora só eu vou falar, só eu que vejo, só minha esposa. Qualquer um é apto para ver no mundo espiritual e para trazer uma palavra. Tanto é que nós estamos abrindo o máximo possível o leque aí para outros irmãos estar ministrando, outras irmãs estarem trazendo palavras, estarem nos trazendo ensinos, pregações, justamente por isso. Porque, de repente, eu tô muito próximo de um entendimento. E quando uma outra pessoa prega, você então é ativado naquilo. Aleluia. Então, às vezes, a gente ouve a irmã Dirce, ouve a Aloíse, ouve aí a Margarida, a irmã Geni, a missionária Fátima, pessoas que estão mais atuantes no ministério, a Maiara, lá no grupo, o Alfredo, e pessoas que estão colocando ali, o pastor Sérgio, a pastora Fernanda, o pessoal que está ajudando ali, você ouve aquilo e você está próximo do negócio. Agora, se a gente ficar muito longe, muito desconectado, vai ser só um ai, 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 e você nunca tem resposta para o ai, porque o líder não consegue te ajudar. Por isso que às vezes nós ficamos enroscados nos nossos ais. Imagina esse menino aqui, ai meu Senhor, e Eliseu falar, cara, fica calmo, pai, abre os olhos dele para que ele veja. E ele fala, não estou vendo nada, nós estamos perdidos, nós vamos morrer. Quer dizer, ele atrapalha todo o processo. Sim. Ele traz ali um embaraço para o negócio que seria para fluir naturalmente. Então, nós não podemos ser um embaraço para o processo. Eu tinha um pastor que falava assim, estou cercado de emplasto. Então, nós não podemos ser um emplasto. Nós precisamos estar bem antenado, né? Esse pastor, ele era uma benção. Ele tinha umas expressões assim, estou cercado de emplasto. Quando pregava, assim, que não entendia, não era assim, nossa, essa pregação foi uma nuvem. Falou, 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 não falou nada. Então, nós não podemos ser uma nuvem. Não podemos ser um emplasto. Nós temos que estar encaixado em Deus, porque quando vier o ai, mas eu não queria ter o ai. Não, não se preocupa com o ai. Se preocupa e está bem próximo da revelação para quando vier a direção, aquilo te tirar do ai rápido. Sim. Porque vai doer pouco. Aquele menino ficou por minutos naquele lugar. Foi rápido para ele sair. O problema é que quando nós não estamos buscando a Deus, não estamos conectados, não temos um DNA, não temos realmente uma marca, e nós ficamos enroscados por muito tempo no ai. E aí é complicado. Porque aí você não vai ser uma resposta para o ai e nem vai sair dos seus ais quando vier uma resposta, porque você não consegue crer naquilo. Sim. Você não consegue ver aquilo. Então, quando o profeta falou, abra os olhos espirituais, não é de uma hora para outra que abre o olho espiritual. O profeta também pôde falar porque ele entendia que aquilo que ele dava de cultura para o menino, era possível que o menino visse no mundo espiritual. Sim. Ele já estava ensinado para aquilo. Então, a nossa obrigação como liderança, a tua obrigação como liderança, para aqueles que você tem liderado, no trabalho que você tem feito, você tem que trazer uma doutrina, um fundamento, um ensino que propicie o mundo espiritual obedecer quando você dá uma voz, mostra para a pessoa, revela para ela, abre o olho espiritual. Agora você não ensina, você não, aí depois você quer reclamar que a pessoa não entende nada, claro que não entende, você não ensina. Sim. Claro que não vai entender, não tem DNA, não tem uma marca profética, não tem nada, então fica só um ambiente de ai. E aí nós começamos, como liderança, a reclamarmos porque estão pessoas gemendo ao nosso lado cheio de ai e nunca entendem o que a gente fala. Mas eu estou ensinando? Eu estou realmente passando uma realidade que eu crio uma condição espiritual para quando eu falar abre os olhos espirituais, os olhos serem abertos? Tem a minha parte da responsabilidade. Eliseu tinha a parte dele. Eu creio que ao falar, Senhor, abre os olhos espirituais dele, ele sabia que ele tinha um ensino para aquilo, que ele tinha condição para aquilo. Então, nós temos que sempre estar antenados nesse, ai, meu Senhor, porque Eliseu tinha experiências com isso, porque muitas dores dele foram vencidas, muitas coisas que ele passou na vida dele foram realmente respostas que ele obteve ali na caminhada dele, seguindo Elias e todo aquele processo. Sim. Ele também tinha uma habilidade com os ais. Você está passando por certas coisas hoje justamente para ter habilidade com o ai, tanto para tirar pessoas do ai, como para vencer os seus próprios ais. Sim. Então, em nome de Jesus, nós podemos sofrer menos. Nós podemos sofrer por pouco tempo. Nós podemos ficar num ambiente de ai, uma coisa mais rápida. E é nesse ambiente que o Senhor quer nos levar. É num ambiente de ousadia e de intrepidez, onde nós vamos decretar contra os nossos adversários aquilo que realmente se levantou contra nós.
Aquele rei, ele falou assim, quem está falando? Quem está levando o que eu converso aqui? Nós vamos descobrir quem é o infiltrado. Sim. Falou, não tem infiltrado aqui, mas é o profeta lá. E ele fala, descobre onde ele está. Descobriram. Manda buscar. Olha a ingenuidade desse rei. O adversário, na verdade, em muito tempo, em muitas horas, ele é ingênuo. Porque o rei nem raciocinou. Se Deus estava dando para Eliseu aquilo que ele falava, em estratégias de guerra, Deus revelava para Eliseu falar para o povo de Israel, para o rei de Israel, para eles se defenderem. Você acha que esse Deus, num ataque agora pessoal, vai deixar Eliseu largado? E às vezes nós estamos pensando nisso. O nosso adversário se levanta e nós estamos fugindo como Elias, falando assim, agora não vai dar para mim. Ele teve uma coisa, Elias foi monstruoso. Ele fez o desafio contra 850, 450 profetas de Baal, mais 400 do poste hidro, ou ao contrário, mas são 850 no total. Ele faz um desafio, ele desafia o rei, ele fala com todo mundo, ele está no comando de tudo. Ele ora, fogo do céu desce, vai, vai, vai. Quando chega um ataque pessoal, ele achou que Deus não ia guardar ele. Quando Jezabel fala assim, eu vou te matar, ele corre. Depois de tantas experiências, por que ele correu? Porque justamente ele não tinha a leitura espiritual de quem Deus era por ele. E o adversário vem muitas vezes com uma inocência, como se levantou contra Eliseu. O rei nem raciocinou. Falou, cara, como que eu pego esse homem? Porque se Deus está revelando para ele o que eu falo aqui, se eu me levantar para buscar ele, Deus vai dar livramento para ele. Então não tem saída. E é exatamente nesse ponto que você tem que pensar, e eu tenho que pensar, que nós estamos guardados em Deus justamente pela revelação, pela intimidade. Você não está abandonada, você não é qualquer coisa. Deus tem te trazido revelação, Deus tem te trazido entendimento, Deus tem te trazido direção para você dar para outras pessoas. Você é considerado até como alguém que parece um infiltrado lá, mas você é um profeta que Deus usa para trazer estratégia, e agora num ataque pessoal você vai perder? Ainda que você esteja cercado por todos os lados, mas maior o que é o que está com você do que aqueles que estão com eles. Aleluia. Então Eliseu tinha certeza disso, Eliseu estava tranquilo nesse ponto. Então, naquilo que o adversário está se levantando contra a minha vida e contra a tua vida, nós precisamos entender que o Senhor está nos guardando e acabou. Amém. Ele está nos guardando como profeta, ele está nos guardando como alguém que tem revelação e entendimento para livrar um povo, e ele está nos guardando também dentro da nossa casa. Aqui ele vai para um âmbito pessoal. O rei mandou buscar o profeta, e pega ele para nós prendermos. Se a gente prender ele aqui, a gente silencia essa voz. O que o adversário quer fazer? Te levar para um campo de intimidação, aonde ele te prenda e você seja silenciado, para você não denunciar a próxima estratégia, mas em nome de Jesus, você não será pego em lugar nenhum e a sua voz não será silenciada para a glória de Deus. Você está livre. Sim. Você está livre. Saiba que esse ataque que você está recebendo é um ataque que já está derrotado, porque o adversário está vindo contra alguém que ele está achando que vai pegar, mas maior é o que está com você do que o que está com eles. E você está vendo isso e vai poder revelar isso para quem está com medo ao teu redor. Porque agora você é uma voz profética no mundo espiritual que vai desfazer todo o ambiente de ais. Aleluia. Agora, muitas vezes nós entramos no ai. Então, Ai, pastor. Ai, ai. O meu avô bêbado, ele ficava deitado, às vezes até eu imito ele em casa aqui para encher um pouco as paciências da minha esposa, eu deito lá e fico, ai, ai. Entendeu? Então é uma coisa perturbadora. sim. Meu avô bêbado, ele deitava e ficava, ai, gente, vou morrer. Minha mãe falava, morre, a hora que o senhor morrer, nós enterra, morre. Entendeu? Então era uma coisa perturbadora, bêbado, né? Ficava lá. Mas o ai em si é uma coisa desesperadora. E nós estamos muitas vezes dentro desse ambiente. Ai, boa tarde, pastor. Ai. E Deus está falando, viu? Tem resposta para o teu ai. E você tem resposta para o ai dos outros. Amém. Você está sendo perseguido por algo que você já venceu. Eu tenho provado para você que aquilo que é falado na intimidade lá do rei, você está sabendo. Agora não é porque é contra a tua vida que eu te abandonei. Não é porque o ataque se tornou pessoal, porque agora o rei não estava atacando um exército ou um país. O rei estava atacando o profeta. Ele foi sábio, só que ele foi burro.
Ele foi contra a pessoa certa, só que ele esqueceu e falou assim, cara, não tem como pegar. Ele esqueceu que o profeta tinha toda a revelação e entendimento. Então, ele foi no foco certo. Só que ele não tem como pegar. O adversário vai se levantar para silenciar a tua voz. A linha de raciocínio dele está certa, porque se a tua voz é a voz que denuncia o projeto dele, então te silenciar é um ótimo negócio. Te prender é excelente. Só que nós temos que entender que ele não vai conseguir isso. Aleluia. Porque o mesmo Deus que está revelando as estratégias dele contra um país vai revelar a estratégia dele contra a tua vida pessoal. E você vai ser livrada. Aleluia. E nós não vamos precisar fugir como Elias fugiu de Jezabel. Nós vamos poder resistir aquilo. Nós vamos poder dar contra aquilo. Nós vamos poder vencer isso. Então, Deus tem chamado você para ser um mudador de ambientes do ai dos outros, dos seus ais, os mais íntimos, e nós andarmos realmente nessa linha de raciocínio. Eu não preciso ficar sofrendo nisso aqui. Eu não preciso andar nessa atmosfera de ai, ai, ai. Para de gemer. Para com esse monte de dor, esse monte de medo, porque o Senhor vai te trazer estratégia e vai abrir os teus olhos espirituais. E em nome de Jesus, aonde os teus olhos espirituais estão fechados, que eles sejam abertos hoje, para que você veja aqueles que são seus aliados, para que você veja uma resposta do céu, para que você veja um exército do céu a teu favor. Para de ver só o exército adversário, para de ver só as ameaças dessa terra, em nome de Jesus, que os teus olhos estejam abertos para que você veja a resposta de Deus para a tua vida. Então, hoje, nessa contagem do homem, nessa porção de hoje, tem uma resposta de Deus para a nossa vida, para nós decretarmos o fracasso e a falência do nosso adversário. Aleluia. Nós vamos ter esse poder. Aleluia. Nós vamos ter essa autoridade. É nós que vamos mudar o destino do nosso adversário, e não o contrário. Aleluia. Então, em nome de Jesus, nós não precisamos ficar nesse ambiente de ai, 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 meu adversário. Você dá o comando, você dá a palavra final, você coloca eles para correr. Essa autoridade está sobre a tua vida. É uma chamada que Deus tem para você. Então, isso é seu. Aleluia. Não precisa ficar assustada, não precisa ficar com medo, não precisa correr, não precisa querer se esconder. Não se desespere. Só vá buscar o Senhor. Fala, Senhor, meu adversário agora veio bater na minha porta. Até agora era contra a igreja, depois era contra um povo ali, outro povo lá, mas agora bateu na minha porta. Cadê a saída? E ele vai te dar. Tem uma saída para você. Ou será que Deus seria tão injusto, tão infiel, de usar tanto tempo um homem para dar livramento para uma nação, e quando o perigo batesse a porta dele, ele iria deixar esse homem ser morto, ser capturado, ser levado embora? E às vezes nós estamos nesse nível de incredulidade, ou achando que nós somos só instrumento para livramento para os outros. Nós somos só instrumento para trazer resposta para os outros. Nós temos só saída para o ai dos outros. Mas o nosso ai, não, na minha vida vai ser sempre assim. Eu vou ficar aqui, ai, 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 eu vou morrer. Você não nasceu para isso. Não é esse o projeto de Deus para a tua vida. Você é uma resposta para o ai dos outros e você é uma resposta para os teus ais também. Porque às vezes temos resposta para todo mundo. E um liga e outro manda me recado, e outro faz não sei o quê, e você manda uma oração, não sei o que lá, tá bom, tô dando... Mas e o meu ai? Eu tenho os meus ais. Ai, pastor, eu achei que pastor não tivesse ai. Tem bastante ai. Bastante. Mas eu preciso ter uma resposta para o meu ai. Eu preciso entender que o Senhor é comigo. Que o Senhor vai ter a resposta para o meu ai e vai ter uma saída para mim também quando a luta se tornar tão pessoal. Como ele teve uma resposta para os ais de todos aqueles que foi afunilando, 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 afunilando. Porque Deus tem uma resposta, porque você tem uma marca. Você tem que entender que essa marca ela vai funcionar aonde você estiver. Aleluia. Esses dias eu estava lembrando de um episódio com meu pai. Meu pai um dia pegou o carro do nada. Falou para minha mãe assim, toca o açougue aí que eu vou me internar. Pegou, saiu de Bauru, foi para Garça, uma cidade a uns 80 quilômetros de Bauru. Chegou no hospital lá, Clínica Santa Helena. Entrou lá, falou, quero me internar. Mas o que aconteceu? Não, eu bebo, tal, não consigo parar, eu quero me internar. Mas o cara era novo, era forte, saudável, só que era bêbado, pingaiada, alcoólatra. Tá bom, internou. Entrou lá no hospital, passado uns 15 dias eu vim visitar ele. O peito dele aqui assim, ó, era só plaquinha, só crachá. Aquele monte de crachá. Falei, o que é isso aí? Falei, é as funções que o pai tem aqui. Almoxarifado, a chave do banheiro,
tomar conta do escritório, limpar o não sei o quê, o horário que eu tenho que falar para o doutor não sei o que lá, um monte de função. Por quê? Porque é um pingaiado internado, mas o governo estava sobre ele. Não Lindo, adianta. lindo. Aquele monte de crachá dentro de um hospital de pingaiado, de louco, de drogado, mas o governo está ali. Não tem jeito. Então ele estava ali, ele ficou fazendo o que ali? Ficou ali, sei lá quanto tempo ele ficou, que eu não me lembro, trabalhando, exercendo o governo. Um José, numa prisão. Um homem derrotado, fracassado, triste, passando por um monte de problema. Mas Deus estava falando, cara, eu tenho um governo para você. Você pode estar no hospital, você pode estar onde você estiver. Você tem uma chamada para governar. Acabou. Então, as tuas chamadas, elas vão acontecer e vão fluir aonde você estiver, porque você tem marcas. Você tem marcas que vão ser resposta para o ai dos outros, mas para os teus ais também. Eu quero que você foque muito hoje nisso. Há uma resposta para o meu ai. Há uma resposta, uma saída para a minha vida. Deus tem algo para mim quando eu for atacado no pessoal. Porque tem resposta para minha família, tem resposta para minha igreja, tem resposta para meus pastores, tem resposta para um, para outro, mas quando chega na minha vida, eu continuo no ai. Hoje eu quero te colocar num ambiente espiritual onde você entenda, tem resposta para os teus ais particulares, para os ais mais internos, para os mais doloridos, para os mais agudos, para aqueles que você fala assim, disso aqui eu não vou sair nunca mais. Vai sair. Tem uma resposta para os teus ais mais íntimos e dolorosos, velhos, e não interessa o que aconteceu. Tem uma resposta para o teu ai. Aleluia. Tem uma resposta para você, irmão. Porque senão Deus seria incoerente. Senão Deus estaria totalmente perdido. Como que ele seria infiel a esse ponto? Então tem uma resposta para você. Aonde você estiver, você vai reinar, você tem uma marca e você vai exercer esse negócio, você vai funcionar dentro daquela atmosfera. E se você é uma resposta, se você tem resposta para os outros, você tem resposta para você. Aleluia. Se você consegue atender quando falam, ai meu Senhor, saiba que tem uma resposta para você. Aleluia. Eu preciso ter uma resposta para o meu ai, senão você é um mentiroso. Eu vou começar a não ter mais nenhum tipo de autoridade. Se eu começar a ter só uma resposta para o teu ai, daqui a pouco vai acabar o meu estoque, porque primeiro eu tenho que ter uma resposta para os meus ais, eu tenho que estar curado, eu tenho que ter uma marca de Deus, tenho que ter um DNA de Deus, e eu continuo fluindo para trazer resposta para o ai dos outros. Agora, se eu começar a ficar com os meus ais acumulados, daqui a pouco eu não vou ter uma resposta para o teu ai. Eu vou estar mentindo. Você vai começar a perceber que o que eu falo não tem unção. O que eu falo não tem autoridade. O que eu falo não muda destino. Por quê? Porque não tem resposta nem para o teu ai. O mundo espiritual não me obedece mais. Sim. Não adianta. Por que você vai, às vezes, num lugar, você ouve um vídeo, vai numa igreja, fala, nossa, falou, não falou nada. Porque a pessoa não tem realidade espiritual. Ela fala, ela conhece a Bíblia, ela fala muito bem, ela tem eloquência, ela sabe versículos de cor, ela é top no conhecimento, mas vida, essência, ela não tem. Então ela começa a liberar aquilo, fica uma coisa vazia, fica aquela coisa oca, que você sai dali como se nada tivesse acontecido. Parece que você foi num restaurante e comeu um monte de isopor. Sem gosto, leve, ele estufa. Imagina você engolir aquelas bolinhas de isopor. O tanto você vai ficar estufado. Mas vai ter sabor? Nenhum. E vai sustentar? Muito menos. Só incha. Por quê? Porque não tem realidade espiritual. Então não adianta você falar assim, não, eu tenho sempre a saída para o ai dos outros. Mas isso vai acabar se você não tiver uma resposta para os teus ais. Sim. Isso vai acabar se você não resolver realmente o que está dentro de você. Por isso que às vezes a gente fica parado, travado em certos pontos. Porque como a gente não tem resposta para os nossos ais, quando aquele problema do outro bate na tua porta, você não tem para o outro. É automático, não tem noção. Não adianta. Você fala, a pessoa até fala, obrigado, pastor, mas não mudou nada. Porque não tem realidade, não tem essência, não tem unção, não tem presença de Deus, não tem absolutamente nada. Agora, quando você teve resposta para os teus ais, não precisa falar muito. O pouco que você fala, a pessoa fala, já resolveu, pastor, já deu certo. Por quê? Porque ativa na hora. Aleluia. Porque o mundo espiritual tem que obedecer na hora. Abre os olhos para que ele veja, acabou. Ele não sentou, ficou ali, filho, agora, entenda. Que não, foi rápido. Porque ele está tão resolvido por dentro, ele tem tanta certeza do que está acontecendo, ele sabe
com tanta propriedade quem ele é em Deus, ele tem tantas respostas para os seus ais pessoais, que quando ele vê o ai do moço, ele fala assim, abre os olhos dele para que ele veja. Sim. Acabou. Aleluia. Rápido. 5, 6 palavras você resolve o problema. Segundos. Em Aleluia. segundos você manda um áudio de 15 segundos. E você resolve o problema que às vezes a pessoa ficou ouvindo ladainha uma vida inteira e não saiu do lugar. Fala, pastor, eu ouvi isso aqui uma vida inteira. 15 segundos resolveu meu problema. O que aconteceu? O que aconteceu é que você só ouviu abobrinha. Você só ouviu pessoas que não tinham realidade espiritual. Você só ouviu conhecimento, mas não tinha essência. Mas 15 segundos de essência muda o nosso destino profético. Acabou. Acabou, irmãos. Eu tinha ouvido de tudo na minha vida e não tinha mais esperança de mudança nenhuma. Mas quando eu ouvi, segundos, presta atenção, marca aí quem puder o que eu vou falar agora, quanto que vai dar de segundos? Vou começar a falar agora. Você não reina em nada. Seu Jesus é inoperante. Deu quantos segundos? Quem conseguiu marcar? Deu 10 segundos? Mudou a minha rota. Foi o que eu ouvi do apóstolo José. 5. 5 segundos. Entendeu? Em 5 segundos, alguém que tinha uma realidade, alguém que tinha uma resposta para o meu ai, mudou totalmente o meu destino profético. 5 segundos. E eu já tinha ouvido um monte de coisa a minha vida inteira. Você não reina em nada, seu Jesus é inoperante. Me quebrou inteirinho. Me desmontou em um monte de pedaços. Acabou. Simples. Simples. Ali foi onde Jesus me catou. Como é que tá teu casamento? Fracassado. Tua vida financeira, fracassado. Teu ministério, parado. Tua vida espiritual, um lixo. Lá. Cara, então você não reina em nada. Seu Jesus é inoperante. Pronto. Aquilo por dentro, uma vergonha, um abatimento, porque eu estava no alto da minha arrogância, falando para ele assim, eu não acredito em nada que vocês falam. Isso que vocês estão falando aí não funciona para nada. Meu Jesus já resolveu tudo para mim. Ah, já? Bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Algumas. E depois ele sai com essa. Você não reina em nada. Com muito amor e carinho, sabe o que o apóstolo me falou? Você é um fracasso. Mas Jesus pode mudar a sua vida, se você deixar. É isso que eu ouvi. E quando eu entendi que eu era um fracasso, aquilo muda a minha rota. 5 segundos. Então, por isso que eu falo, tem que ter essência. Não precisa falar muito, mas você vai ter que ter um peso espiritual para bater no lugar certo, para mudar aquilo que está enraizado na pessoa por anos e anos ou uma vida toda. Não é falar muito, mas é falar pouco, mas falar o que tem que ser falado. Ah, eu preciso montar um discurso aqui de 3 horas. Não, você só precisa montar uma fala que venha do céu. Pode até ter 3 horas. Não tem que ser sempre em 5 segundos. Mas o que eu estou falando aqui, provando para você que em 5 segundos dá para resolver um problemaço. Em 5 segundos dá para colocar uma vida travada para funcionar. 5 segundos. É um absurdo. Mas 5 segundos mudou o meu destino. Por quê? Essência espiritual. Então, talvez foi o tempo que aquele homem gastou para falar pro aprendiz de profeta. Abra os olhos espirituais para que ele veja. Abra os olhos dele para que ele veja. 5 segundos. Ele olhou e falou, louco, tem tudo isso a meu favor? Eu só estava vendo a terra. Em 5 segundos, Eliseu mostra o céu para aquele homem. Em 5 segundos, você pode mudar a tua vida, saindo desses ais, profetizando a teu favor. Você vai falar para você mesma, enxergue o que o céu está mostrando. 5 segundos. Você pode mudar a tua rota profética para sempre. Em 5 segundos você pode mudar todo o ambiente que está ao teu redor. Em 5 segundos você pode desbaratar toda uma trama adversária para te prender, para te levar cativo, para te silenciar. 5 segundos. Se você tiver a essência. Se você souber do lugar espiritual que você está falando. Se você souber quem você é em Deus. Aquele homem ia ser preso. E ele ficou livre. O moço dele livre. Ele levou os adversários, depois cegos, no meio de Samaria. Falou, eu vou levar vocês estão atrás da pessoa errada.
Peraí que eu vou levar você. Ele colocou eles no meio do adversário. É isso que Deus quer fazer para você. O que se levantou para te prender, para te matar, para te silenciar, você vai conduzir no meio do adversário. Você vai conduzir, vai ficar na tua mão. Você faz o que você quiser. O rei falou, eu mato. Ele falou, não, mata só o que você pegou a espada aí do seu jeito. O que eu trouxe aqui pelo Espírito, dá comida e manda de volta. Aí Deus tem uma estratégia para ele. Então, esses adversários nunca mais atacaram. Depois tem uma outras passagens, outras coisas, mas naquele momento Eliseu elimina aquilo ali. Naquele momento Eliseu extirpa aquele negócio. Ele bota um ponto final naquela história. Você vai precisar colocar um ponto final nessa história. E a estratégia é Deus que vai te dar. Porque poderia matar, mas ele resolveu dar comida. Mas como que alimenta o exército adversário? Foi a estratégia que Deus deu. E eles voltaram para trás. Acabou. Só que aquela fúria para prender, eles não voltaram para trás como que eles queriam. Quando eles chegaram lá, o rei falou assim, cadê Eliseu? O senhor não sabe o que aconteceu. Quando nós vimos, nós estava tudo cego. Nós não vimos, na verdade. E quando nós voltamos a ver, os caras só não mataram porque eles não quiseram, porque nós estávamos na frente dos adversários. E aí, o que aconteceu? Deram comida para nós, mandou dar comida, dar água, dar pão, e mandou nós de volta. Quebrou todo mundo no meio. Estratégia do céu para mudar um ambiente de prisão, de derrota, de fracasso, de morte, de destruição. Deus vai te dar uma estratégia do céu para você desbaratar esses projetos do adversário. E pode ser que você não entenda isso. Fala, pastor, eu não quero dar comida para o meu adversário. Eu não quero receber tal pessoa, eu não quero conversar com tal pessoa, eu não quero fazer aquilo ou outro, mas você vai precisar fazer isso se Deus te der essa estratégia, porque é aí que você vai conquistar o mundo espiritual. É aí que você vai desbaratar toda a trama do adversário. E você vai reinar contra isso. E isso nunca mais vai perturbar a sua vida. Aquele que veio para te prender, veio para te assustar, veio para te ameaçar, agora fica quietinho no canto dele e você toca a tua vida. Chega de ais. Chega de ais. Aleluia. Amém? Amém. Para finalizar daqui a pouquinho aqui minha parte, passar a pastora, nós vamos ler aqui Jeremias capítulo 20, versículo 1 fala assim: Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, Sim. ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: O Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Esses cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-los-á a espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Então, olha que quadro maravilhoso de mudança de Ai. Esse homem estava ali, foi preso, passou por toda essa situação, e quando ele sai, ele muda o nome de uma pessoa. Ele fala, você não vai chamar mais Pazur, você vai chamar terror por todos os lados. Deixa eu ler esse nome aqui. Magor Missabib, o terror por todos os lados. Então ele falou assim, você não é mais Pazur, você é Magor Missabib. E você vai ter terror por todos os lados. Isso que você fez com a minha vida, isso que você fez eu passar, isso que você trouxe agora de Ai contra a minha vida, Deus está revertendo no mundo espiritual. E você vai ter Ai por todos os lados. Para você, para os teus amigos, para a tua herança, para aquilo que é a tua coisa mais preciosa, acabou, Pazur. Você agora tem uma mudança de nome, eu estou decretando isso.
Só que para fazer isso, irmãos, uma autoridade, uma ousadia e uma intrepidez tremenda, porque ele estava na frente do cara que tinha acabado de prender ele. Poderia ser preso de novo. Nós vamos ter que ter coragem para executar juízo contra os nossos adversários. Nós vamos ter que ter coragem porque o teu inimigo vai estar face a face com você. E você vai falar assim para ele, você sabe o que eu vou fazer agora? Em nome de Jesus, eu vou mudar o teu nome. Você não é mais isso. Você agora é um terror por todos os lados. Para você e para tua casa e para toda a tua descendência e para todos os teus amigos. Acabou para você. Aleluia. Terror por todos os lados. Que é o que você passou a tua vida toda. Hoje Deus está te chamando, se levanta para executar juízo contra o teu adversário. Acabou o terror por todos os lados. Estamos chegando no dia de Pentecostes, estamos chegando num dia de celebrar, de recebermos uma visitação específica de Deus e nós podemos decretar que os nossos inimigos terão seus nomes mudados e terá sobre ele terror por todos os lados e acabou para nós. Aleluia. Deus quer nos tirar desse lugar. Chega! Passamos a nossa vida inteira, terror por todos os lados, terror por todos os lados, terror por todos os lados. Com esse nome feio aqui que eu já não lembro mais. Magor, Macibibibi, alguma coisa assim. Deus quer falar assim, cara, esse não é o teu nome. Você não precisa mais ficar debaixo desse nome. Transfira esse nome para o teu adversário e vai viver em paz. Terror por todos os lados é para ele, para os amigos, para os aliados, e você vai sair dessa situação. Em nome de Jesus, saiba que isso não é mais para você. Ei, Jesus. Acabou o terror por todos os lados. Aleluia. Irmãos, aonde a gente viveu a nossa vida inteira, terror por todos os lados, um tormento, vivendo fagulhas e centelhas do inferno todos os dias. Ah, antes de converter? Não, depois de convertido, que é pior. Porque antes de converter, você nem percebe. Você tá, mas para você tá tudo bem. Só que nós ficamos 30 anos convertidos, com terror por todos os lados. E Deus está falando, vamos botar um ponto final nisso. Chega de não reinar em nada, de não vencer em nada. Vamos transferir isso, tenha ousadia. Olhe para o teu adversário e fala, acabou. Você agora é um terror por todos os lados. Eu te abençoo para que você tenha autoridade, para que você tenha intrepidez, para que você tenha ousadia, para decretar contra esse inimigo que está tão próximo, que acabou de te prender, que tem autoridade, mas que ele não vai te vencer. Ele não vai te resistir, porque o Senhor está se levantando para colocar isso por terra. Libere sobre o teu adversário terror por todos os lados. Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, que o Senhor possa nos visitar para realmente nós executarmos juízo contra o nosso adversário. Jesus. Sermos sarados dos nossos ais, sermos sarados desse terror de todos os lados e termos realmente nossa rota profética totalmente renovada em Deus. Nós vemos o que o mundo tá, o que o céu está vendo. Parado só vê o que a terra mostra, só o que os governantes da terra mostram, só o que os fracassos mostram, só o que as dores mostram, só o que a frustração mostra. Chegou a hora de ver outra coisa. Chegou a hora de ter os nossos olhos espirituais para ver o que o céu está mostrando para você. Chega de ver só o que a terra mostra. Ah, eu só vejo o que a terra está mostrando. Só vejo o fracasso. Só vejo a dor. Você vai ver o céu. O que o céu está mostrando, você vai ter que ver. E o terror para todos os lados não é para você. E o ai, meu Senhor, também não é para você. Em nome de Jesus. Amém? A pastora vai estar encerrando aí. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Tanto dentro disso que o pastor Alexandre falou, não é? Eu anotei aqui, fui anotando algumas coisas, então, verdadeiramente, aquele rei não tinha entendido que se Deus era Deus de dar os planos do adversário para uma nação, com certeza Deus seria o guarda fiel também de Eliseu, não é? E às vezes, amados, esse rei está dentro do nosso coração, ministrando a nossa intimidade, ministrando ao nosso cérebro, à nossa mente, à nossa vontade. Às vezes, esse rei aí, que é o rei adversário, e tem semeado a semente de que Deus não vai nos guardar, Deus não está conosco, porque Deus é Deus dos outros. Deus é Deus de qualquer pessoa, menos o nosso, por conta de uma ferida que possa ter acontecido no teu coração e no meu coração. Mas hoje, amados, como o pastor Alexandre falou agora, usando o nome de Pazur, não é? Uma mudança tremenda de sorte que o Senhor trouxe para aquele homem, para aquele governador ali, ou aquele sacerdote ali daquele momento, o Senhor trouxe uma palavra de virada de cativeiro. E é tão interessante ver, amados, que Eliseu, ele tinha porção dobrada. Ele foi e pediu para Elias, me dê porção dobrada do que você carrega. E é tão tremendo ver o quê? Que dentro daquilo que o Senhor queria trazer
para Eliseu, porque ele foi fiel em observar só Elias, o que aconteceu com Eliseu? Onde Elias foi derrotado por um tempo, por um decreto da rainha Jezabel. Eliseu, ele vendo o adversário, ele não foi derrotado, ele venceu. Ele viu no reino do Espírito o que estava acontecendo e ele se posicionou. Elias, naquele momento que ele estava, porque ele tinha marcas de feridas dentro do seu próprio coração, e ele pôde dizer naquele momento, eu não sou melhor do que meus pais, então ele tinha uma marca geracional de fracasso em família, que o levou para debaixo do zimbro em raiz de amargura, não é? Então, o que aconteceu? Ele não conseguiu vencer a voz profética do adversário naquele momento, mas o Eliseu, ele venceu uma realidade manifestada, consolidada diante dos olhos dele, ali vendo os carros ali ao redor dele, o adversário saindo com aquele jovem falando para ele, olha, o que está ao nosso redor? E Eliseu, com os olhos fitos no céu, ele pôde ver, falou, não, vem cá, vou te mostrar uma realidade espiritual, que meu espírito já captou. Então, é disso que Deus está falando hoje para você e para mim. Saia deste lugar, porque eu vou reverter esse lugar de cativeiro. Eu tenho um novo decreto. Como o pastor Alexandre falou, às vezes o ambiente espiritual do qual nós liberamos determinadas palavras, ele não é verdadeiro em nós. Mas o Senhor quer fazer esse ambiente espiritual verdadeiro hoje, para você e para mim. Saia do lugar onde Pazuzu prende a tua voz profética e entre nessa ousadia em falar, não, agora terror por todos os lados é você mesmo, porque eu assumo a realidade espiritual que Deus deixou para mim. Eu deixo de olhar para aquilo que são os carros, os redemoinhos, para os lugares de fogo, qual Elias estava envolvido, e olho só para Elias. O Senhor é meu Deus. O nome Elias quer dizer, meu Deus é Javé. O Senhor é meu Deus, só o Senhor é Deus. Aquilo que foi estabelecido ali no desafio de Elias, o Senhor estava manifestando no nome do próprio Elias. Então, ali, aquele homem, Eliseu, pôde contemplar, o Senhor é Deus, e ali ele entendeu, recebeu uma porção dobrada de fé, de unção e de ousadia da parte daquele profeta. Então, quando não apenas um decreto, uma voz profética foi lançada, mas quando uma realidade aqui da terra foi lançada contra ele, ele se levantou e pôde dizer, não, não, eu vejo outra coisa no reino dos céus, e é isso que vai acontecer. O Senhor está te chamando para isso hoje. O Senhor está nos chamando para isso. Ainda que haja terror, como aquele Pazur enviou contra o profeta Jeremias, ainda que haja sofrimento, ainda que haja dores, aquele homem se levantou para fazer uma guerra totalmente em paz, liberando aquilo que estava no reino de Deus, que era uma mudança de cativeiro. Ele acabou de soltar o profeta Jeremias, mas aquilo que ele fez, a voz profética do momento, não ficou impune diante do Senhor. É disso que Deus está falando. Aquele que prende a voz profética não ficará solto ou por inocente diante de mim. Eu vou deliberar contra os demônios que têm procurado aprisionar a voz profética de um momento que não está falando para a geração paz, paz, não está caiando uma geração inteira com um caos, falando que tem paz, mas na verdade há guerra. Há problemas profundos na nação. Então, Deus está falando, aquele que vem para aprisionar a voz profética, esse mesmo eu vou dar contra ele. E eu vou fazer a tua boca, ainda que cheio de dores, porque Jeremias foi um homem tão terrivelmente perseguido que ele era chamado de profeta chorão. E então, ele se levanta, sim, para decretar, ainda que ele chorasse, ainda que ele falasse lá na frente, persuadiste-me, mais para trás um pouco, persuadiste-me e persuadi... O quê? Que ele fala? Persuadiste-me? A próxima fala é essa. Então, ainda que fale mais lá para frente, persuadiste-me e persuadido fiquei, iludiste-me e iludido fiquei, sara-me e eu serei sarado. Ainda que ele estivesse arrebentado nas suas emoções, ele liberou a voz profética do céu, porque havia Deus ali na sua voz. Então, entenda isso. Deus, ele quer tirar de nós, o ai, meu Senhor, ele quer tirar de nós toda lágrima, porque diz a palavra de Deus, o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Só que, ao mesmo tempo, ele quer que as realidades daquilo que está no céu seja chamada à existência por nós. Chamada à existência, aqueles que terão ousadia. Eu não sei qual é o quadro espiritual que o Senhor precisa arrancar da tua vida hoje, mas em nome de Jesus, vamos nos levantar, vamos decretar, falar, Senhor, é isso que o Senhor está falando? Então eu vou decretar contra aqueles que tempos em tempos, geração em geração,
pessoa após pessoa, da minha casa, da minha família, tem feito com que o cativeiro maligno se estabeleça, seja onde for, na depressão, no câncer, no orgulho, na bancarrota financeira, na feitiçaria, na magia, na homoafetividade, seja onde for que houver um dedo de Satanás, o Senhor está me mandando sentenciar, então eu vou sentenciar hoje. Ah, pastora, mas sabe o que é? Esse que levanta para prender a minha voz profética é meu esposo, é meu filho, é minha mãe, é meu pastor, é meu líder. O Senhor está falando, decrete para que os demônios que usam essas pessoas caiam dessas vidas. É disso que Deus está falando. Ah, mas se eles forem usados para me prender novamente, suporte o peso da voz que você carrega. Às vezes nós queremos carregar uma voz profética sem peso. Não tem como. A voz profética ela tem o seu próprio peso. E às vezes ela vai exigir muito de nós. Às vezes a perseguição virá, como foi no caso de Jeremias, quando aquele homem Pazur ouviu os decretos que Jeremias estava lançando, ele foi preso. Houve um rei mais para frente ali que pega os rolos que Jeremias havia escrito, joga no fogo e manda continuar a prisão de Jeremias. Jeremias foi para o calabouço. Ele era um homem de dores. Mas o Senhor determinou que a voz dele reinasse soberana sobre aquele país. E nada do que Jeremias trouxe verdadeiramente ficou sem se cumprir, ainda que ele fosse hostilizado. Às vezes você será hostilizado no seu ministério, mas o Senhor está falando para mim e para você. Entenda o peso da voz profética que eu coloquei dentro de você. Não espere aplausos, não espere que as pessoas te compreendam na tua necessidade, mas eu suprirei a minha necessidade através de você, e você se supre em mim. É sério, irmã Raquel? E não... e não em pessoas. Você se suprirá em mim e não em pessoas. Você se suprirá no meu chamado, no meu amor por você, na minha graça para você. Eu sou o teu grandíssimo galardão, que foi o que Deus falou para Abraão. E Abraão, tão frustrado de não ter uma herança, que falou para Deus, na sinceridade do seu coração: o senhor vai ser a minha herança? Tudo bem, mas eu não tenho filho. Olha, já pensou Deus falar para mim, para você? Eu serei o teu galardão. E aí, de repente, você falar para Deus: Deus, eu prefiro um filho. Então, era o máximo, não é da frustração que Abraão tinha, mas o Senhor veio e deu a Abraão, não é? E também entregou sua presença para aquele homem valoroso, Abraão, o pai da fé. Então, hoje o Senhor está te chamando e me chamando para entrarmos num lugar, em nome de Jesus. Faça uma comidinha boa e cheia da unção do Senhor. Então, em nome de Jesus, se apresente diante de Deus, crendo, olhando para só o Senhor é Deus, para o teu Elias aí, o Cristo vivo. Olhe para ele e o Senhor vai fazer coisas grandes e firmes a nosso favor. Vamos sentenciar os nossos adversários. Eu creio que essa é uma palavra poderosa para esse nosso dia, o 46º dia do nosso Homer, de uma alimentação poderosa do Senhor, para trazer estruturas da palavra de Deus para nós. E que os nossos ossos, que essas estruturas que o Senhor tem para nos fortalecer como igreja, como corpo, como pessoas individuais que o Senhor tem chamado para esse tempo, elas sejam untadas com óleo, porque o óleo, amados, ele penetra até os ossos. Então, em nome de Jesus, que essa unção do Senhor venha sobre nós e ative a força daquilo que Deus está te estruturando. As construções que Deus está fazendo dentro de você sejam ativadas pelo poder da unção do Espírito Santo, que está sendo derramado sobre a minha vida e a tua vida. E nós caminharemos nos lugares altos do Senhor, para que a glória seja do Cristo vivo. Amém? Então, essa é a minha parte, em nome de Jesus, que recebamos firmemente essa palavra e que possamos aplicar para a glória do nosso Deus. Amém? É isso, então. Em nome de Jesus. Amém? Tem uma infiltrada que está assistindo aqui que mandou para mim assim: 5 segundos depois do joelho dobrado da pastora Fátima, né? É, amado. Teve os 5 segundos do Josier, mas teve um joelho dobrado. Claramente, nós estamos sempre dando essa honra aí, né? Eu nunca me esquecerei disso. Amém? Fica tranquila, Amanda, que está tudo bem. Amém. Amandinha? A Amandinha mandou aqui: Ó. 5 segundos depois do joelho dobrado da pastora Fátima, né? Não, amados, eu creio nisso, mas eu creio que o enfoque que meu esposo está dando é da realidade espiritual que aquele homem carregou.
Deus o escolheu para trazer uma realidade espiritual que demolisse tudo aquilo que o adversário havia construído, não é? Graças a Deus por isso, ele é bom. E que o Senhor nos dê essa habilidade de sermos respostas para joelhos há muito tempo dobrados. Amém? Que o Senhor encontre em nós possibilidades e de sermos um instrumento de Deus para destruir estruturas terríveis que foram construídas e que nós, com 5 segundos, consigamos ter esse privilégio de destruir. Amém? Em nome de Jesus, estruturas malignas. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém? Amém. Então, amanhã é sexta, você vai conseguir levantar de boa, tá tranquilo? Em nome de Jesus. Amém. Então, ore para dar certo. Nossa pegada, nossa vontade é essa. Amanhã, então, 7h15. Aí depois 8h30 nós vamos lá pro do apóstolo. Amém? Irmão, nós estamos na reta final aí. Então, assim, você puder, separa a tua oferta, prepara a tua oferta. Foi um tempo, assim, bem, bastante rico, né, na presença de Deus. Muito, muito entendimento, muita coisa nos veio. Então, que nós realmente selemos esse tempo aí como oferta ao Senhor e para honrar nossas vidas também, né? Eu creio que assim uma coisa que a maioria aqui sabe, né? Sim. A dificuldade muitas vezes que eu tenho nisso. Ontem até eu estava dando um testemunho ali no bate-papo. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias e ela falou assim para mim, estava falando da dificuldade do apóstolo, né? De locomoção dele, quando ele sai de casa, é tudo muito longe. E se ele morasse num lugar mais estratégico, né, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, seria mais fácil. E que quando ele sai da casa dele, às vezes ele anda 3, 4 mil quilômetros, às vezes fácil, né, para até, se ele vier para São Paulo, por exemplo. E aí eu falei, aí quando ele vem para São Paulo, por exemplo, ele passa em São Paulo e compra mercadoria para a loja dele. E eu percebi que nessa conversa, quando eu falei, ele passa em São Paulo e compra mercadoria para a loja dele, dentro de mim mudou alguma coisa para melhor. Tipo assim, o meu apóstolo trabalha, tá, mãe? Ele não, ele, então, assim, eu percebi o quê? Que eu ainda tenho um problema sério a respeito disso, de estar só na obra. Eu não tô liberto, irmãos, a verdade é essa. Sim. Então, para mim, assim, é sempre meio complicado. Então, assim, mas dessa vez, nesse trabalho, assim, do, Da da contagem? contagem do Homer, eu creio assim que realmente é um negócio para estar selando mesmo como oferta, porque assim foi um trabalho pesado. Às vezes a gente fala assim, 49 dias, né, vai dar 50 dias. Irmãos, é complicado. Porque todo dia você tem que trazer uma palavra, todo dia você tem que estar. Então, assim, se você puder honrar as nossas vidas também por isso, o ministério por isso, eu creio que vai ser um lugar muito, um campo muito fértil para você estar semeando. Então, separa a tua oferta que aí vai ser, eu creio que dia 11, dia 12, dia da oferta. No 50º dia, eu vou ouvir ainda as orientações do apóstolo, mas na minha cabeça está o seguinte, nós vamos fazer assim, nós vamos ter uma palavra, que vai ser o dia de Pentecostes mesmo, nós vamos ter uma palavra, depois eu vou pedir para os irmãos prepararem uma santa ceia, nós vamos preparar também alguma coisa para a gente comer junto aqui de manhã, um café, um pãozinho, uma torta, fazer alguma coisa para a gente ter um tempo de comunhão, e aí depois liberar para outros irmãos trazerem uma palavra, um entendimento, uma oração. A gente fazer bem aquele ajuntamento mesmo, onde eles foram visitados ali, naquele dia de Pentecostes, né? Naquela manifestação que eles estavam ali, e então houve aquela visitação. Então nós vamos ter aí esse tempo, pelo menos é o que está na minha cabeça de fazer no 50º dia, a não ser que o apóstolo traga uma direção muito diferente disso. Aí a gente vai fazer o que ele mandar lá. Mas por enquanto o que eu estou pensando é de fazer isso daí para a gente estar tendo um tempo de comunhão, comer alguma coisa junto aqui e tomarmos uma ceia e ficarmos um tempo orando, gastar um tempo mesmo de comunhão aí. Aí vai ser um pouco mais de 1 hora, nós vamos ficar um tempo mais longo aí, então você já se prepara também, quem puder, obviamente. Amém? Então para hoje é isso, está encerrado em nome de Jesus. Amanhã, 7h15, para a glória de Deus. Shalom, shalom, está encerrado. Shalom, shalom. Deus nos abençoe. Orem por nós, por favor. Orem para que o nosso Zoom não caia. Amém? A terceira vez que cai, a semana passada, fiquei bem entristecida com isso. Amém? Em nome de Jesus. Então, orem, nos ajudem em oração. Amém? Shalom, shalom. Lá na reunião com o apóstolo está falando. Lá na reunião com o apóstolo, lá na contagem de Homer do apóstolo, então caiu, acho que foi a terceira vez. Foi Ficou bem bem chato. ruim mesmo. Eu fiquei muito ruim, precisei, Vou até ligar para o apóstolo. precisei apelar para a Suprema Corte, não é?
3 orações do pastor Alexandre não adiantou nada. Eu falei, liga pro homem lá que não vai ter jeito. E aí, sabe, vou contar esse testemunho. Aí eu falei para o apóstolo, eu falei, nossa, será? Olha a condenação, a autocondenação, como precisamos sair desses lugares, não é? Aí peguei e falei, né? Para o apóstolo, eu falei, nossa, será que eu penso que a minha oração tem que ser tão ouvida assim? Será que eu penso, né? E já me flagelando, me autoflagelando. Aí o apóstolo falou, pastora, cuidado com o auto rigor. Aí eu falei, tá bom. Aí me liberou a oração de 5 segundos. Nada, mais. Foi muito bonito o que Deus fez. Foi muito bonito. Eu estava extremamente chateada, muito nervosa, furiosa, na verdade. E aí eu ouvi o breque de mão dele puxando, porque ele estava na estrada. Normalmente a gente ouve a seta bater, tec, tec, tec. Ele está dirigindo, respondendo, não é? E a setinha dele para lá, para cá, para lá, para cá. E aí até escrevi para ele, eu falei, olha, é particular, os outros assuntos que a gente tem para tratar é no seu tempo, tá tudo tranquilo, a gente vai resolvendo aí. Mas esse é particular, não é? Aí quando ele achou lá um tempo, ele estava ligou, mas dirigindo ainda. Aí quando eu falei do que se tratava, eu ouvi assim embaixo no áudio. Ele puxou o breque de mão. Aquilo, amados, teve muita cura no meu coração. Sabe por quê? Às vezes a gente faz as coisas que verdadeiramente nós não damos valor, não é? Talvez ele nem saiba disso, não é? Não é porque eu não falei. Mas é muito importante nós pararmos para dar atenção. E quando ele puxou o breque de mão, eu falei, ele vai parar para me ouvir. Que bom, não é? Então eu me senti amada, me senti acolhida, me senti ali que tinha alguém interessado no que eu tinha para falar, na minha dor, não é? Então, para que você saiba que não tem super crente em lugar nenhum, todos nós precisamos de atenção, todos nós precisamos de carinho, de afeto, amém? Aí ele parou, me ouviu, aí ele falou do auto rigor, aí ele pegou, Senhor, tira a tua filha de toda a casa de injustiça que ela sofreu, amém? E trouxe um bálsamo para a minha vida. Então, aquela unção que o pastor Alexandre falou, 5 segundos, já me restaurou. Uma oração de 5 segundos e um breque de mão puxado. Sararam a minha vida e eu pude voltar ao normal. E depois, para completar a minha cura, meu filho veio de sexta para sábado, ficou aqui com a gente um tempão, e aí ele contando das coisas dele, ele contou que ele estava questionando com Deus, Senhor, será que eu estou tão soberbo assim? Será que eu quero me aparecer? A mesma oração que eu estava fazendo, meu filho tinha feito. Aí Deus veio para ele e falou assim, você precisa entender que o chamado, ele tem um peso. O que você estava sentindo, o que você sente é o peso do chamado, quando ele não pode ser manifestado. Aí Deus explicou o que estava no meu coração. Não era desejo de aparecer, mas o peso do chamado é que estava na minha vida. Amém, amados? Então, eu queria deixar esse testemunho para você, para que o autoflagelo, a autocondenação, a autoacusação saia da sua vida e também para que você saiba que não somos super crentes de maneira nenhuma. Nós passamos por fragilidades, problemas graves e sabemos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém? Em nome de Jesus é isso. Shalom, shalom. Amém? Shalom, os abençoe. Amém.